tropa, domingou, vou trazer as análises desse domingo com muitos jogos do Brasileirão. E, cara, devido ao início, obviamente, ali já de Brasileirão, né? Acabou aquela tensão de estreia, a gente saber como é que estavam os times no nível de enfrentamento melhor do que nos estaduais. Já tivemos rodada de Sul-Americana, Libertadores. Então já deu para extrair muita coisa, identificar alguns problemas que alguns times estão tendo para a gente poder apostar, tá? Então vai ter muita análise, muitas bets aqui do Brasileirão, onde teremos Palmeiras contra Sport, teremos Flamengo e Vitória, teremos Internacional e Cruzeiro, fora muitos outros jogos, Santos e Bahia, Fluminense e Bragantino, muitos jogos, né, não só do Brasileirão, obviamente, na Europa também estamos com muitas oportunidades que eu vou estar comentando para vocês aqui nesse vídeo. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal. E se você quer pegar todas as minhas bets, todas as minhas apostas, na descrição está o link para você entrar no Clube dos 5%. Tá lá, eu mando tudo que eu faço, seja no pré-jogo, no ao vivo, na NBA, no futebol. Então você vai ter os mesmos resultados que eu tenho. Tá todo mundo lá no Clube dos 5%, talvez você não está, entre. Vale muito a pena. Se você já me acompanha aqui há muito tempo e não está, você vai gostar demais, 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 porque você já vai ter as bets prontas, né? Então, e além de todo o conhecimento que eu passo lá dentro das bets, tá? Vamos embora, vamos começar com as análises aqui, porque tem muitos jogos, velho. Olha a lista de jogos que eu selecionei aqui, muitos jogos. Muitos jogos mesmo. Vamos lá. Começando com os mandantes que eu selecionei aqui para os favoritos, né? Tem alguns super favoritos, na minha opinião, como o Ajax, né? O Ajax vai enfrentar o NAC. O Ajax está voando na temporada e tem tudo já para conquistar o título. Para mim, o Ajax já é campeão, tá? Quando venceu o PSV, abriu 9 pontos agora no último jogo que eles se enfrentaram. Venceu o PSV na casa do PSV. E aí, o Ajax, para mim, já é o campeão do holandês. Tem um time muito superior ao NAC, que está aqui na 13ª colocação e não briga mais por nada, essa é a verdade, tá? Já está 6 pontos aqui do Willem Chu, não vejo com chance de rebaixamento. E pelo jogo ser em casa, eu vejo o Ajax super favorito, tá? Então gosto de estar a favor da vitória do Ajax. E é uma cotação, obviamente, um pouco mais baixa, né? E você pode utilizar essa cotação em uma dupla com os outros jogos que eu vou estar comentando aqui. Mas eu gosto de estar a favor da vitória do Ajax, beleza? No ao vivo, velho, fiquem de olho em dois mercados. O mercado de gols e o mercado também de escanteios. O Ajax, quando joga em casa, tem uma média alta de escanteios, tá? Tem uma média... Aqui tá marcando 5 escanteios, mas foi porque os últimos jogos ele enfrentou adversários bem difíceis. Mas quando o Ajax demora para marcar gol, ele costuma pressionar muito os adversários e gerar muitos escanteios. Então, fiquem de olho nisso. Fiquem de olho nesse mercado, que para mim é um mercado muito excelente, e inclusive porque ele deve ter um domínio máximo contra o NAC, beleza? Tem três favoritos que eu coloquei aqui, mandantes favoritos, que eu resolvi trabalhar no live, e eu vou explicar o porquê, tá? Vamos lá, o Lens vai enfrentar o Saint-Étienne, né? O Lens eu vejo favorito para esse confronto, porque o Saint-Étienne é uma equipe que é tradicional demais, já foi uma das maiores equipes da França, né? Mas caiu para a segunda divisão, retornou e tem tudo para voltar, né? Tá fazendo um campeonato bem ruim mesmo, tá 6 pontos aqui do Reims, então assim, tá numa situação muito complicada do Saint-Étienne. E o Lens está precisando vencer para tentar uma competição europeia. Eu vejo muito difícil o Lens conseguir, porque tem o Brest aqui na frente, tem o Lyon, tem o Strasbourg que está jogando muito bem, principalmente aqui Lyon, Strasbourg, Lille, né, Nice, todos esses times estão jogando melhor do que o Lens. Mas para esse confronto, o Lens sim é favorito. Por que eu não recomendo você fazer no ao vivo, ou não fazer no pré-jogo, fazer no ao vivo? O histórico recente é favorável para o Lens. O Lens, inclusive, venceu na casa do Saint-Étienne por 2-0. Só que os últimos jogos do Lens não são bons jogos, tá? Perdeu para o Lille, até aí normal. Uma grande vitória contra o Rennes, né? Grande vitória contra o Marseille. Só que antes disso, vinha numa sequência de derrotas gigantesca, tá? E perdendo para times inferiores, como o Le Havre, o Nantes, o Strasbourg, tudo bem, o Nice também melhor, mas veio numa sequência muito ruim de derrotas, tá? Então, os jogos do Lens, né, esse jogo do Lens, eu coloco ele aqui como um mandante favorito, acredito que ele saia com a vitória, mas é um jogo que eu recomendo você levar pro ao vivo, beleza? Recomendo você levar pro ao vivo, mas olho no Lens. E tem outros dois jogos da Europa que eu também coloquei como mandante favorito, que é o Tottenham contra o Southampton. Cara, o Southampton arrancou um empate do Crystal Palace em casa agora, mas o Southampton é a pior equipe do campeonato.
né? É um time muito ruim, tá aqui na última colocação, já rebaixado. E o Tottenham está buscando subir, né, na tabela. Também não vai para competição europeia nenhuma, a verdade é essa, mas está buscando subir na tabela. O que é que eu não gosto aqui, tá? A cotação de pré-jogo tá pagando em 38. Eu acredito que no ao vivo nós vamos conseguir pegar uma cotação melhor. Pegar pelo menos pagando aqui 1,55, tá? E o outro jogo que nós teremos é do Fenerbahçe contra o Trabi. Aqui já é um clássico, já é um jogo mais duro, tá? Por isso que eu também quero analisar o Fenerbahçe no ao vivo, até porque o Fenerbahçe vem de uma derrota no meio da semana pela Copa da Turquia, né? Perdeu para o Galatasaray por 2-1. Foi um jogo onde teve, se eu não me engano, foram 9 cartões vermelhos e 3 expulsões, né? O Mourinho, no final do jogo, eu acho que o Mourinho vai ser suspenso. Não sei nem se vai estar na beira do campo aqui, porque pegou no nariz do técnico do Galatasaray no final do jogo, apertou o nariz do cara. Meu irmão, loucura foi o clássico Fenerbahçe Galatasaray na reta final. Então, eu vou validar no ao vivo para buscar essa possível vitória do Fenerbahçe, que é favorito dentro de casa, tá? E agora, depois que foi eliminado da Copa da Turquia, vai com mais ainda ímpeto em busca da vitória aqui da Liga, né, da Turquia. Ainda faltam muitos jogos aqui na Liga da Turquia, faltam muitos jogos, e a diferença é de 6 pontos. Então, o Galatasaray pode tropeçar nesse meio de caminho, tá? E, obviamente, o Fenerbahçe colar. Inclusive, tá aqui 6 pontos, né? 6 pontos, é isso mesmo. Mas o Fenerbahçe tá com 27 jogos, tá? E o Galatasaray com 28. Ou seja, se o Fenerbahçe vencer, essa diferença vai cair para 3 pontos. A diferença vai cair para 3 pontos se o Fenerbahçe vencer. É um jogo muito importante para o Fenerbahçe. Mas o que não me agrada é a cotação 1,44. Então, no ao vivo, eu acredito que a gente vai pegar uma cotação melhor, beleza? É isso que eu tenho aqui dos mandantes favoritos na Europa. E aqui eu coloquei o Internacional como favorito, mas vale lembrar que o Cruzeiro teve um jogo muito duro fora de casa, acabou sendo derrotado no último lance no Santa Fé, né, pela Sul-Americana. Só que já voltou, já deu tempo de descansar e o Internacional jogou na quinta-feira contra o Bahia. Então, uma viagem longa para já atuar no domingo, beleza? Beleza que o jogo é 6h30, né? Dá tempo de descansar. Aqui, cara, eu vejo o Internacional favorito contra o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda tem muita dificuldade, principalmente no seu setor de criação, né, para criar jogadas. O Internacional se defende muito bem. Para mim, é a melhor defesa do Brasileirão, junto, obviamente, com o Flamengo. E também não descarto, obviamente, o Palmeiras. Né? Para mim, são as 3 melhores defesas do Brasileirão: Internacional, Flamengo e Palmeiras. Por isso que, para mim, também são os candidatos ao título, porque esse tipo de campeonato, você ter uma excelente defesa conta muito, né? Você não sofrer muitos gols conta muito, então isso faz diferença. E o ataque do Internacional é um ataque muito criativo, né? Apesar de eu acreditar na vitória do Internacional, se você for trabalhar no pré-jogo, eu recomendo que você utilize o empate anula em alguma dupla, né? Inclusive o empate anula Internacional com a vitória do Ajax é uma boa dupla, tá? É uma dupla que provavelmente eu vou fazer. Então recomendo você utilizar essa opção de empate anula, porque a vitória, obviamente, é um pouco mais arriscada, né? Então, e contra um adversário que é qualificado tecnicamente, mas coletivamente ainda não está jogando tão bem, né? O Cruzeiro, vale lembrar que o Cruzeiro ganhou o Mirassol na primeira rodada, mas o Mirassol teve a oportunidade de empatar. O Cruzeiro foi amassado no segundo tempo pelo Mirassol, tá? Pelo Mirassol. Então, imagine contra o Internacional no Beira-Rio, né? Eu acredito na superioridade aqui do Internacional. Como visitante favorito, nós temos o Celtic, né, jogando com o John Stone. O Celtic bem favorito. Na Arábia Saudita, olho no Al-Shabaab, que vai enfrentar o Al-Wehda. O Al-Wehda vem num retrospecto muito ruim nos últimos jogos, sofrendo bastante gols. E o Al-Shabaab está brigando por competição aqui em cima, né, com 43 pontos. Está buscando, vai enfrentar um time que está na zona de rebaixamento, então obviamente é favorito. E teremos também Vitória e Flamengo e Sport contra Palmeiras, né? O Nordeste com 25% dos times no Brasileirão, e teremos 2 jogos no Nordeste aqui, aqui no caso Palmeiras e Flamengo jogando no Nordeste, né? Vamos lá, Flamengo. Cara, Flamengo jogou Libertadores na quinta-feira, já viajou direto para Bahia, treinou no CT do Bahia para jogar no domingo contra o Vitória às 6h30. Flamengo que nesse jogo da Libertadores não teve Gerson, não teve Arrascaeta, né? Não teve Wesley, ou seja, jogadores importantes do time que ficaram sendo poupados, né? Porque vinha ali de desconforto.
e não jogou contra o Táchira para jogar aqui contra o Vitória, exceto o Arrascaeta, tá? A Arrascaeta não vai jogar, obviamente, contra o Vitória. Mas o time do Flamengo é um time muito qualificado e tem tudo para vencer o Vitória, né? Inclusive o retrospecto, eu já fui para alguns jogos do Flamengo e Vitória no Barradão. É um jogo sempre difícil para o Flamengo sempre encontra dificuldade lá, é sempre vitórias apertadas por um gol de diferença, mas o Flamengo tem sido superior ao Vitória, né? Tem sido superior ao Vitória e tem um time mais qualificado, obviamente. Para mim o Vitória vai brigar sim contra o rebaixamento, pode até brigar por uma vaga de... É porque, porra, quem não é rebaixado praticamente vai para a Sul-Americana, né? Mas eu vejo o Vitória dentre os times que vai brigar na parte de baixo da tabela. Então, e o Flamengo eu vejo como postulante ao título ali, junto com o Palmeiras Internacional, os favoritos. Então, dito isso, velho, esses times que são superiores e que eu falei, como eu falei do Internacional, que tem uma defesa muito forte, a do Flamengo e do Palmeiras também tem uma defesa muito forte, eu acredito que vai ser muito difícil perder esses jogos contra equipes que têm dificuldade no setor ofensivo, que é o caso do Vitória, que é o caso do Sport. Então, uma dupla que eu gosto bastante é o empate anula Flamengo, tá? Empate anula Flamengo, junto com o empate anula do Palmeiras. Eu gosto desse empate anula. No caso do Palmeiras, até recomendo, se a odds ficar boa, que eu não olhei, do dupla chance, né? Se tiver pagando 1,20 para o empate ou Palmeiras, até recomendo o empate ou Palmeiras com o empate anula do Flamengo, tá? Justamente por conta disso. São duas das melhores defesas do Brasileirão contra ataques que são poucos produtivos e times que vão brigar para a segunda divisão. Então, assim, de verdade, velho, é inadmissível um time que quer brigar pelo título, que são os melhores elencos, os melhores times do Brasil, que é o caso do Internacional, do Flamengo, do Palmeiras, perder para o Sport, perder para o Vitória. Assim, não pode, tá? Não pode desperdiçar esse tipo de ponto. Por isso que, para mim, essas duas opções, mas protegendo, né? Protegendo em caso de empate, é excelente. Perceba que eu não fui de vitória seca do Flamengo, vitória seca do Palmeiras. Eu utilizei o empate anula porque eu entendo que pode correr acontecer essa situação de arrancar um empate, aí o Sport arrancar um empate, o Vitória arrancar um empate do Flamengo, beleza? Na China teremos um clássico entre Xangai Port com Xangai Shenhua, dois times que brigaram pelo título, brigaram pela Copa, né? Sempre está numa rivalidade muito boa. São dois dos melhores times da China, né? Dois times qualificados para a liga, superiores em relação aos outros. E aqui, velho, para mim é trabalhar o mercado de gols, ambos marcam. O Xangai tem uma média de 1,5 gols marcados, porém 2 gols sofridos. O Shenhua tem uma média de 1,9 gols marcados e 1,6 gols sofridos. 70% dos jogos aconteceram com ambos marcam. Isso olhando os últimos 10, tá? Então eu gosto desse ambos marcam, tá pagando aqui 1,50, tá pagando muito bem. E o histórico mostra muito bem isso pra gente, né? Você pega os dois últimos jogos deles, que são jogos mais recentes, 3-2, 3-2. Aí se eu pegar um pouquinho antes, 3-1, 1-1. Então assim, os jogos entre eles geralmente são jogos com gols e o ambos marcam, tende a acontecer, tá? Outro jogo que eu vejo favorável para gols é o United contra o City, né? E eu gosto no caso aqui do over 1,5, tá pagando em 20 para você combinar em uma dupla. Não é muito confiável o United nem o City nessa temporada, né? Por isso que eu prefiro trabalhar no mercado de gols, que é algo que aconteceu em 80% dos jogos dos dois times dos últimos 10, tá? Ou seja, dos últimos 10, em 8 aconteceu o over 1,5. Por isso que eu gosto desse mercado aqui. E no Brasileirão, tem dois jogos que eu vejo com gols, que é o jogo do Fluminense contra o Bragantino, né? O over 2 para mim é uma excelente opção, assim como o Santos e Bahia também, o over 2 para mim é uma excelente opção. O que é esse over 2? Se acontecer 2 gols, é reembolso. Se acontecer 3 gols, é green. Se acontecer um gol ou nenhum gol, é red, beleza? E eu gosto muito do mercado de gols porque eu tenho um Bragantino que é bem ofensivo nessa temporada, desde o Paulistão, desde o estadual. É um time que consegue criar muitas oportunidades, mas consequentemente também se expõe muito lá atrás, né? E nós temos um Fluminense que contra o Flamengo mostrou que tem bons contra-ataques, com jogadores muito rápidos lá na frente, principalmente o Arias e o Canóbio buscando esse contra-ataque, contra-atacando. Então eu vejo o jogo aberto aqui, eu vejo o jogo dinâmico e favorável para esse mercado, que é o mercado de gols. Inclusive, se a gente pega os últimos jogos, tanto do Fluminense quanto do Bragantino, em 80% deles aconteceu o over 1,5, tá? E o Santos é um time também que eu vejo que tem muito essa probabilidade, né, de gols, porque é um time que defensivamente é muito fraco. Cara, vou ser sério, a zaga do Santos
é uma zaga que pode complicar para o time na temporada, e mesmo com a presença do Neymar, é um time que para mim vai sofrer bastante, tá? É um time que para mim vai brigar do meio para a parte de baixo da tabela. Eu não vejo o Santos brigando por lá em cima, por Libertadores, por top 4, eu não consigo ver, muito por conta da sua defesa. O ataque até tem peças boas, né? Principalmente quando o Neymar voltar, não vai jogar nesse jogo contra o Bahia. Eu vejo peças boas lá na frente, mas defensivamente o time do Santos é um time que eu vejo basicamente todo jogo tomando gol. Inclusive, a média de gols sofridos do Santos é de pelo menos um gol em 90% dos jogos. Aconteceu over 1,5, assim como do Bahia em 80% dos jogos. E o Bahia tem um excelente contra-ataque, tem um excelente time, né? E o Santos contra o Vasco mostrou a grande fragilidade nas bolas aéreas que tem. Com o Gil morto ali no segundo tempo, né? E não tendo jogador para poder mudar, né? Para poder substituir. Então, por isso que eu gosto do mercado de gols. No ao vivo, vou acompanhar esses jogos aqui, da Atalanta contra Lazio, Juventus e Roma, Atlético Mineiro e São Paulo. É equilibradíssimo esse jogo, tá? Muito equilibrado. O mercado que eu vou estar de olho nesse jogo é nos cantos do Atlético Mineiro. É um mercado que eu vou estar de olho porque o São Paulo está jogando de maneira completamente reativa, velho. Reativo demais, principalmente com a ausência do Lucas, tá? Principalmente com a ausência do Lucas. Aí teremos também o Villarreal contra o Bilbao, um jogaço, né? Uma briga ali pela quarta colocação. Porto Benfica, que os últimos jogos têm sido oscilando bastante, né? A gente pega aqui, ó, 4-1 Benfica e 5-0 Porto, 1-0 Benfica, 2-0 Benfica, 2-1 Porto. Assim, os últimos jogos de Porto e Benfica tem sido uma loucura, né? O Mirassol vai enfrentar o Fortaleza vem de uma derrota humilhante do Racing, né, em casa, e o Mirassol fez um bom jogo contra o Cruzeiro, por isso que eu vou estar trabalhando no ao vivo, esse confronto. E aí tem alguns jogos que são favoritos, mas favoritos que podem se complicar, como por exemplo, Las Palmas e Sociedade. Sociedade para mim é favorito, né? O empate anulo eu vejo com bons olhos, mas leva esse jogo para o ao vivo, porque a Sociedade jogou no meio da semana contra o Real Madrid, foi um jogo que foi para prorrogação, pode ser que os caras estejam desgastados fisicamente, tá? Pode ser que os caras estejam desgastados. Brentford contra o Chelsea não é nada confiável, mas é um favorito também, que pode se complicar. O Fulham vai enfrentar o Liverpool. Nesse caso aqui eu gosto do handicap menos 0,25 para o Liverpool, ou em caso de empate a gente perde metade, né? Se o Liverpool ganhar a gente tem green, e aí perde o valor todo se o Liverpool perder. É uma opção que eu gosto muito, é um handicap que eu gosto muito, menos 0,25, porque apesar do Liverpool ser o líder do campeonato, ser um time muito superior ao Fulham, o Liverpool está jogando mal, o Liverpool não está jogando bem, tá? Não está jogando bem. Então é um mercado que eu vou estar de olho. Outro mercado também para o Liverpool ter mais cantos. É um mercado que eu também vou estar de olho, mais no ao vivo, tá? No ao vivo. E por fim, Sevilha e Atlético de Madrid, também um jogo onde eu vejo um favoritismo do Atlético de Madrid, mas o momento do Atlético de Madrid não é bom, né? É um time que está fora da briga da La Liga, está fora da Copa do Rei, foi eliminado da Champions, então o momento do Atlético de Madrid é de ânimo baixíssimo. Então os jogos do Atlético de Madrid a gente tem que levar para o ao vivo, porque eu não sei como é que vai estar o ânimo dos jogadores para esses jogos agora de reta final, já que não está brigando por nada, tá? Galera, é isso. Espero ter te ajudado com essas análises aqui detalhadas, tá? Lembre de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de entrar no Clube dos 5% para pegar todas as minhas bets. Tamo junto!